Então essa é a 27ª mensagem sobre o livro de Neemias, e nós estamos no capítulo 3. O capítulo 1 e o capítulo 2 foram 26 mensagens, e agora começando no capítulo 3 aqui. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Ele diz assim, ó: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Então esse é o versículo para nós hoje. Aqui, irmãos, nós vemos uma coisa importante acontecendo, que Neemias ele começa a reconstrução, e ele vai fazer, todo o capítulo 3 nós vamos ver isso. Nós vamos ver as pessoas responsáveis por cada setor, por cada área. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são organizadas, né? Elas não são feitas de qualquer jeito. Aliás, quem faz de qualquer jeito não está servindo a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que fizer a minha obra relaxadamente. Tem a tradução que diz fraudulentamente. Então, quem faz uma obra para Deus, como Neemias estava fazendo, ele tinha que fazer tudo com muitos detalhes, com muita atenção. E uma das coisas que ele teve que ter muita atenção foi quando a porta das ovelhas foi colocada. Aqui ele chama de porta do gado, mas o gado aqui que ele fala é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, nós vamos encontrar no Novo Testamento alguns acontecimentos. E tem um que é o principal, que vai nos fazer entender o que acontecia ali. Vamos lá para o capítulo 5 do Evangelho de João, depois nós voltamos aqui. Capítulo 5. Vai prestando bem atenção, no culto de manhã eu falei sobre isso também. Falei muitas outras coisas, mas falei sobre isso também. E agora eu quero falar principalmente desse versículo 1 aqui do Neemias. O Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz assim, nós vamos do versículo 1 até lá no 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a que lugar? Jerusalém. Neemias estava reconstruindo Jerusalém, né? Os muros. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta de quem? Das ovelhas. É a mesma que falou lá, a porta do gado. A porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então nós chegamos no Novo Testamento e nós estamos no mesmo endereço. Quem está entendendo, diga amém, né? Olha para o irmão do lado, veja se ele está com cara de quem está entendendo, né? Ai, que bom, né? Diga graças a Deus, né? Nós só fomos em épocas diferentes, né? No túnel do tempo. Nós fomos no tempo de Neemias, que é a construção do segundo templo e a reconstrução dos muros. E agora nós estamos no tempo de Jesus. E nós estamos exatamente no mesmo endereço, no mesmo lugar. Na porta das ovelhas, e aqui diz que tinha 5 alpendres. Depois nós vamos ler de novo lá no Neemias, vocês vão perceber. Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Eram eles cegos, coxos e paralíticos. Esperando o quê? O movimento das águas. Então vamos lá. Havia na entrada de Jerusalém uma
uma porta, são 12 portas que Jerusalém tem. Uma das portas, chamada Porta das Ovelhas, essa Porta das Ovelhas, diz aqui a palavra, que ela foi construída ou reconstruída e consagrada pelo sumo sacerdote e pelos seus irmãos os sacerdotes. Então essa porta não era uma porta como as outras. Nós vamos ver depois, eu não sei se vai dar tempo de estudar todas, né? Talvez 9 eu marquei, mas eram 12. Tem a porta do peixe, tem a porta disso, daqui eram muitas portas. Mas essa daqui tinha algo especial, diferente. Por quê? Porque essa porta era consagrada pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes. Jesus, quando vai aqui em Jerusalém, ele vai justamente nessa Porta das Ovelhas. E quando chega lá, o que tinha ali? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Bem, o que acontece ali? Ali acontece uma cura especial, dentre outras. Continue, versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e fazia o quê? E agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vocês estão acompanhando, né, irmãos? Então ali tinha água, 5 alpendres, e o enfermo que descesse nessa água, ele ficava como? Curado. Só que dependia de uma coisa, não era só descer a água. Ali diz que vinha um anjo e ele fazia o quê? Tocava na água, aí mexia. E ele, quem chegava ali, quando o anjo tocava, era curado. O interessante é que não há, se você passear na Bíblia, não há um registro de cura ali. Não tem nenhum. Pastor, e por que eles acreditavam nisso? Pois é, aí que vem a nossa mensagem. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, vigiar. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo cheio de misticismos e de tradições. E de vez em quando misturam isso com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Ao longo da história, o maior responsável por essa miscigenação de cristianismo e religiões pagãs se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Ela fez essa mistura, talvez até de forma bem intencionada, mas ela misturou muita coisa. E eu não estou falando isso desmerecendo, não é isso. Estou te falando como um fato que está na história do cristianismo. Imitou muitas festas, imitou muita coisa, colocou muita coisa, por exemplo, até o próprio Natal, o nascimento de Jesus, pendurar presentes em árvore e coisa, e nem estou criticando quem coloca, não é isso. Mas isso já é uma cópia de uma festa pagã da época. E quando houve, isso aconteceu mais no tempo bizantino, no início da era cristã. Mas isso vem acontecendo até hoje. Esse daqui que nós estamos vendo, irmão, pasme, segundo a tradição, inclusive,
Isso aqui tem como base, irmão, esse movimento das águas, isso tem como base a mitologia grega. Vocês já viram o símbolo da medicina, qual que é? Que é um bastão e uma serpente enrolada nele. Já viram? Quem já viu? Acho que a maioria de nós já deve ter visto isso. Pessoal, não tem nenhum problema nesse símbolo aí não. Tá? Aí é outra coisa. Mas isso, a origem dessa tradição aqui, nos tempos de Jesus, hein? Antes desse tempo que eu falei. A origem disso daqui é de um Deus chamado, um Deus grego, da mitologia grega, chamado Deus da cura. O pessoal que gosta de mitologia talvez tenha visto isso. Que inclusive diz que ele foi morto por Zeus com um raio que Zeus mandou na cabeça dele. Por quê? Ele era Deus da cura, então, segundo a mitologia, ele começou a mover com o planejamento de Zeus. Porque aqueles que eram para morrer, ele vinha e curava. Pastor, o que isso tem a ver com o tanque de Betesda? Acredita-se pela tradição que a porta das ovelhas, que foi consagrada pelo sumo sacerdote, e que os pagãos iam lá acreditando que esse Deus mitológico, o Asclépio, ele iria curar. Mas era um Deus pagão. O paganismo começou a mexer com a fé do povo judeu também. E na porta que era consagrada, porta das ovelhas, eles colocaram um Deus estranho. No período bizantino, inclusive foi feito um templo nesse lugar, para esse Deus. Aí quando o Império Romano, entre aspas, né? Ele declara a religião oficial, o cristianismo, aí eles vão mudando e vão colocando no lugar desse Deus pagão nome de santos. Eu fui lá, irmão, nesse lugar. Hoje é templo de Santa Ana, que seria a avó de Jesus. Só mudou o penteado, continua idolatria do mesmo jeito. Essa porta é a porta das ovelhas. Jesus chegou, irmão, o nosso Deus é maior que qualquer coisa, hein, irmão? Amém? Diga para o irmão do lado, o nosso Deus é maior do que qualquer coisa. O Senhor Jesus chega e estão ali as ovelhas de Deus, os judeus, esperando numa tradição mais voltada para a mitologia, achando que a água ia ser movimentada por intervenção desse deus pagão, o Asclépio, e que alguém seria curado. Aí Jesus chega. Ali era a porta de quem? O pastor das ovelhas chegou, irmão. Na porta das ovelhas. Versículo 5, vamos ler? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe o quê? Ô, irmãos, Jesus pergunta para um homem que há 38 anos queria a cura. Jesus perguntou para uma ovelha dele, uma pessoa do povo de Deus, você quer ficar são?
Olha como esse homem estava contaminado. Versículo seguinte, 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, porque é assim que a religião faz, é assim que a tradição faz, é assim que a enganação toma conta. Olha aqui para mim, irmãos, por gentileza, olha aqui para frente. Você sabe o que mais engana o povo? O que mais engana o povo, inclusive as ovelhas de Jesus, é narrativa. Uma mentira falada, insistente. Se for para a mídia, então, a minha esposa é formada nisso. O Gabriel estava de manhã aqui. O Gabriel é jornalista, minha esposa é publicitária. Se mais alguém aqui é dessa área de jornalismo, publicidade, propaganda, quem é dessa área sabe. Se insistir na propaganda, o povo compra. Quer ver uma coisa? Rapidinho, tá? Não vou perder o assunto, não. Havaianas, quando eu era mais novo, se a gente saísse na rua com a Havaiana no pé, o pessoal falava assim, Havaiana? A moda era Raider. A Havaiana você comprava por bagatelinha, pouquinho dinheiro. Alguém lembra disso? A Havaiana era só para tomar banho, olha lá. Mas aí, não estou falando mal da Havaiana, tá? Nem do Avanço, nem do Rexona. Só estou te dizendo. Essas marcas, elas não tinham quase que preço nenhum. Mas aí o que aconteceu? A mídia foi trabalhando, foi trabalhando. Um dia desse eu vi uma Havaiana, irmão. Falei, bonita, vou comprar. R$ 52. Falei, não compro. Tem umas demais, irmão. Bandeirinha do Brasil, um negócio, coisa linda. Falei, parece até que eu falei que é mentira, né? Que a Havaiana não presta, né? Não é isso não, tá, irmão? Entenda. É que quando uma coisa ela é batida muito na mídia, é muito, a pessoa entra. Eu estudei só 1 ano jornalismo, aí mudei e fui para outra área. Me formei em outra área. Mas eu amo essas coisas, eu acho fenomenal. É bom a gente entender um pouquinho, pelo menos, né? Isso se chama narrativa. Eles constroem uma coisa, aquilo entra na nossa mente como uma agulha, aquilo penetra assim que a pessoa fica... Construir a narrativa. O Asclépio, ele é o Deus da cura. É. Então, de vez em quando, ele vai mandar que um movimento, quem entrar na água fica curado. Ninguém. O homem estava 38 anos esperando uma coisa que nunca ia acontecer. Os pagãos, tudo bem. Mas o povo de Deus, não, irmão. E ali estavam as ovelhas de Jesus. Vamos terminar a leitura para voltar no Neemias. Versículo 8. Jesus disse-lhe, ó o pastor das ovelhas na porta das ovelhas. Vamos lá? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Vai. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E era aquele dia era sábado. Olha que interessante, irmãos. Olha aqui para mim, por favor. Rapidinho, uma história conhecida. Naamã, o profeta mandou ele ir no rio Jordão. E mandou mergulhar 5 vezes. 7 vezes. Mergulhou 7 vezes. Na 7ª, ele que era leproso, levantou completamente, curado, a pele como a de um menino. Aqui, tinha água, tinha uma tradição que quem entrasse ali no toque do anjo era curado. Esse homem tinha 38 anos esperando isso. Ele disse, desce outro antes de mim. Tradição, não tem registro. Ele só falou. Eu nunca consigo. Lá um ficou curado. Aonde? Quando ia ver, já foi embora.
Ninguém me ajuda. Jesus falou, levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem levantou, ficou curado, foi embora. Por que Jesus não mandou ele entrar na água? Jesus podia falar, vamos aproveitar que tem água aqui, tem o caso do Naamã, tem outros, entra na água. Jesus não fez isso, ele curou sem usar, porque poderia usar, mas sem usar a água, porque aquela era uma tradição pagã. Porque a glória seria dada a um Deus que não é o pastor da porta das ovelhas. Nós temos que vigiar, irmão. A porta das ovelhas é consagrada. Nós temos que entrar por ela, não por outra porta. Esse homem, depois que ele é curado, versículo 10, eu vou ler até o 15 para a gente retomar o Neemias aqui. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Aí eu não sei o que é pior, né? Se é a mitologia grega, o deus pagão, ou se são as próprias ovelhas de Jesus, que deveriam estar dando glória a Deus e estão procurando defeito no homem, que foi curado no sábado. 11, diz o 11, ele respondeu-lhes, aquele que me curou, próprio me disse, toma a tua cama e anda. 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado, que diz a palavra? Não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. 14, depois Jesus encontrou em que lugar? No templo, e disse-lhe, eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Por que Jesus falou não peques mais? Jesus encontrou ele no templo, Jesus estava dizendo para ele, você é ovelha, o seu lugar é aqui, seu lugar não é lá, em idolatria, seu lugar não é em paganismo, o Jeová Rafá está aqui, não está no meio dos pagãos. O Deus que te sara, o Senhor que te sara, ele não está no Deus pagão, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpa, que tem ouvidos, mas não ouve, que é só uma tradição que não resolve o problema de ninguém, mas que fica prometendo, protelando, empurrando. Não, você vai ver, um dia vai acontecer não. O meu Senhor, ele é o Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não é esse Deus que ficou preso em alguma imagem, não. Ou em alguma história mitológica, não. Ah, não, porque aí é até bonita essas histórias da filme, no filme até tudo bem, mas na vida real não dá. Na vida real, irmão, só Jesus pode salvar. Ninguém pode salvar. No Evangelho de João, no capítulo 10, vamos ver lá? Capítulo 10, versículo 1. Evangelho de João. Pessoal, a mensagem 27 e nós vamos encerrar aqui, por hoje, né? Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o quê? Ladrão e salteador. Coloca o versículo 9. Versículo 9. Vamos ler juntos? Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. E o que vai acontecer? Achará pastagem. Com Jesus é diferente, irmão. Com Jesus não é promessa. Com Jesus é cumprimento do que ele fala. Ele fala e ele honra. Ele fala e ele faz. Jesus é o caminho. João 14:6. A verdade
e a vida. Jesus não é uma promessa de que talvez aconteça. Não. Jesus é a porta. Você lembra de Neemias? Vamos voltar? Neemias capítulo 3, pode voltar lá. Neemias capítulo 3. Olha o que ele diz. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, que é a porta das ovelhas, a qual, o que eles fizeram? Consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Quando você entra por essa porta, que é Jesus, o paralítico estava esperando lá, ver se um anjo, já que diziam que ele viria, que esse anjo viria e tocaria as águas. Esse anjo veio? Era tradição pagã. As pessoas acreditavam. Me perdoe, irmão, se o que eu vou falar agora parece até assim uma pedância, assim, uma coisa. Eu não quero demonstrar nada a não ser o que Deus colocou no meu coração. Amém? Mas, só rapidinho. O período áureo, né, da filosofia grega, ele vai até o século 4 antes de Cristo. Entre o século 4 e Cristo. São 400 anos. Você pode ver, os maiores filósofos que existiram estão dentro desse período. Essa época aqui, a influência grega, ela era no mundo inteiro, irmão. Inclusive sobre os romanos. Inclusive sobre os judeus. E essas ideias deles, que até hoje nós conhecemos, nessa época fervilhava na mente das pessoas. Então, quando alguém disse, olha, o Deus da cura, o Asclépio, ele tem o agir dele nas águas que estão lá na porta das ovelhas. Os pagãos iam para lá. Mas daqui um pouco, as ovelhas de Jesus estavam indo lá também. Vocês estão entendendo, irmãos? A mensagem é essa. Jesus é a porta. Jesus não está na filosofia, ainda que a filosofia tenha muita coisa boa, mas Jesus não está lá. Ele não está em outra coisa, ele está na palavra que ele dá. Jesus é a porta consagrada. Quando você entra por ela, você começa a ver outras portas bonitas, irmão. Você não aceitou Jesus ainda? Aceite, entre por essa porta. Deus vai te abrir tantas portas. Pastor, eu não tenho paz. Jesus é o príncipe da paz. Pastor, eu não tenho alegria. Pois é. A alegria do Senhor é a nossa força. Você vê um crente forte, não é porque ele é forte. É porque ele se alegra em ser um servo de Deus, irmão. Às vezes ele tem lutas maiores que as suas. Mas ele se alegra. Pastor, meu casamento está sendo destruído. Entra por essa porta, que Jesus tem outras portas nele, pelas quais você entrará, sairá e achará pastagem. Você vai se realizar. Pastor, eu não consigo dormir. Hoje de manhã teve 2 testemunhos de quase morte. Um até o Cauã comentou na abertura aqui do culto. A irmã falou, na transmissão, vocês deem uma olhada lá depois. A irmã fala, pastor, ele falou no testemunho, eu estava esperando a minha alma sair do corpo, eu achei que eu tinha morrido. Você imagina a sensação que foi? Ela falou com essas palavras. Eu estava esperando a alma sair do corpo, eu pensei que eu tinha morrido. E a outra irmã que contou também, a irmã Luzia, ela falou que dentro de casa também, devido aos problemas de saúde que ela teve, falou que foi a segunda vez. Ela falou, pastor, eu tive a sensação que aquela era a minha hora e eu ia partir. Ela falou, o máximo que eu consegui foi mandar uma mensagem para o Eduardo, e depois o Eduardo acho que mandou no grupo, mandou para mim. E aí nós entramos em oração, falou, não. Falei que nessa igreja ninguém vai ir antes de cumprir os seus dias como Deus projetou e planejou. E Deus abençoou e deu vida para as 2 que estavam aqui de manhã. Coisa séria, irmão. Jesus é a porta, irmão.
Um dia nós partiremos daqui, claro, e aí vamos entrar por uma outra porta, né? Os portões celestiais. Ninguém vai entrar nos portões celestiais se não passar primeiro por essa porta que é Cristo, irmão. É Ele que abre todas as portas. Aliás, é Ele que fecha também. Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. A palavra que eu tenho para vocês hoje, me perdoe até assim que eu tive que dar toda uma volta na história, assim, um pouquinho, né? Para poder fazer você entender, mas o principal é isso. Entre pela porta, que é Jesus. Não dê a glória a outro, só dê a glória a Jesus. Vamos ler só Isaías 42. Tem umas outras coisas ainda, mas acho que não dá tempo hoje. Isaías 42, versículo 8. 8. Igreja, vamos ler em voz alta, assim para fora mesmo, assim falando. Quem é macho aqui, diga amém, irmãos. Quem é fêmea aqui, diga amém. Então vamos lá. Que eu saiba é assim, né? Se bem que o Anderson Silva lá, lutador, falava assim também, né? Mas vamos lá. Fala assim, aliás, né? Vamos lá. Eu sou o Senhor. Este é meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O homem estava 38 anos esperando o Asclépio mandar lá uma bênção, o Deus da cura. E repito, não estou criticando nem símbolo, nem nada de medicina. Não é isso. A cura, a medicina é maravilhosa, irmão. Para todos nós precisamos. Não tem nada a ver com a cura por intervenção médica. Isso é uma bênção. Amém, igreja? Sobre isso, eu estou falando da questão espiritual. Eu não posso dar glória a outrem. Nem ao Asclépio, nem ao pai dele, nem à mãe dele, nem a outro, que aí conta isso, né, na mitologia, que o Zeus ficou com um pouquinho de inveja, falou, vou matar ele, porque quando é para encerrar o ciclo, não encerra. A mitologia diz que ele até ressuscitava a gente. Diga misericórdia, né? É mitologia, tá bom. Mitologia, pode ser. Mas na vida real, não. Na vida real, Jesus é a porta, Jesus é Jeová Rafá, é Ele que te sara, Ele é Jeová Jirê, é Ele que provê na sua vida. Amém, igreja? Diga para o irmão do lado, é Deus que provê na sua vida, é Ele que te sara bem, amém? É Ele que guerreia as suas guerras, o Jeová Sabaote, é Ele, não é outro, irmão, é o nosso Deus. Jesus é a porta consagrada, entra por ela, e seja feliz e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Tem mais alguma outra coisa aqui que eu acabei não comentando, mas no próximo culto, quarta-feira tem mais culto aqui, né? Vai ter o culto também, aí eu vou falar um pouco mais do livro de Neemias, e essa é a 27ª mensagem. Fiquem em pé, por favor, irmãos. Quero cantar um hino aqui com vocês, e Deus nos ajudar e nos abençoar. Eita glória, né? Pessoal em casa aí também fica firme, vamos cantar um hino. Vocês já estão com os pedidos de oração aí nas mãos, irmãos? Pega aí o pedido de oração. Tá virando um culto jovem esse culto da noite, né, irmãos? Estou vendo só jovem aqui, né? Quem é jovem, diga amém, né? Tá bom, profetiza. Quem não tem o pedido de oração, pede aí para eles. Isso. Para a glória de Deus. Antes de entregar o pedido, vamos orar, vamos adorar. Quem ainda não fez, dá tempo de fazer aí rapidinho. Isso. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor,
a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e entramos pela porta, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar na jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Declare: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos declarar mais uma vez: de todas as provas, de todas as provas. É bem difícil, Senhor, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém, acontece, que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, que fazemos? A gente lê a palavra, encontra bastante poder, continuar na jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber do seu passado não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem. Pai amado, são pedidos de reconstrução, e os membros, os visitantes, aqueles que vêm hoje, Pai, buscar a Tua presença aqui na igreja, aqueles que estão em casa também orando e pedindo: eu quero reconstruir, ou eu quero recomeçar. Pai amado, unge essa pessoa agora. Esse pedido que será entregue, coloque, meu Deus querido, nesse pedido o óleo da Tua unção, Pai. É alguém que diz: Senhor, eu começo de novo, não tem problema, eu vou recomeçar. Oh, aleluia. Levante o seu pedido para os céus. Aleluia, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Ele te ajuda a recomeçar, Ele te ajuda a reconstruir. Oh, Ele é o Jeová Rafá,
Ele sara todas as suas dores, feridas. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados, fomos sarados. Aleluia, aleluia. Ele responde a tua oração, Ele responde o teu clamor, Ele responde, Ele responde. Ele é Deus maravilhoso, 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 maravilhoso. Digno de toda honra, digno de toda glória. Agora eu quero pedir para você. Você pode sair do seu lugar e colocar o seu pedido aqui. Pode vir, venham todos. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para quem vai ouvir esses pedidos. Mesmo sangue que desceu na cruz, é certo que provas irão investidas sobre o pecador. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Pai, e nós te louvamos e nós te agradecemos. Repita assim comigo: toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Digno de toda glória, digno de todo louvor é o nosso Deus. E vamos dar para Ele uma linda e gloriosa salva de palmas. Aleluias, oh glórias. Diga graças a Deus.